O Conselho Nacional de Justiça indica que mais de 30 mil crianças e adolescentes estão em situação de acolhimento. Desse total, 5.154 mil estão aptas a serem adotadas. Números à parte, vamos falar do que é ser mãe, pai que adota uma criança. É o ato de amor mais sublime que existe, na minha opinião. Acho que Com certeza. a dona da coisa toda concorda comigo. E é por isso que hoje nós estamos recebendo aqui nossa coleguinha de profissão, mas que tem uma história de vida maravilhosa, porque ela tem 2 filhos, 2 adotivos e 2 biológicos. Elis, muito obrigada de você ter aceito compartilhar. Não é a primeira vez que você fala sobre esse assunto. Aliás, ela é figura recorrente de nós, porque, né? Até a história dela também é muito legal. Vale a pena. E ela, antes de começar, já estava dando uma aula pra gente. Muito obrigada, viu, de você estar aqui falando sobre. E eu queria logo de cara querer saber dessa história. Como é que veio? Quando veio? Como veio o desejo de eu quero adotar uma criança? Ai, ai. Vocês falaram que você estava pronta? Não, não tô pronta, nunca tô pronta. Gente, obrigada, Lívia. Obrigada, Marcinha, querida. É muito bom poder partilhar história sobre adoção. E todas as vezes que me convidam, até a Márcia falou que é recorrente, realmente muita gente me chama para falar do assunto. E eu sempre penso assim, meu Deus, que honra poder representar tantas famílias, tanta gente, porque eu não sou única. História de adoção faz parte da humanidade. Então, se você for buscar histórias antigas, isso sempre aconteceu. É que depois, dessa forma que a gente torna isso burocrático dentro da justiça, que eu acho que é muito importante acontecer, acaba que as histórias, elas ficam mais lineares nesse sentido. Mas a adoção faz parte da nossa humanidade. Desde sempre, desde que a guerra, as crianças ficavam órfãs, alguém cuidava daquela criança, daquele bebê, daquela família, daqueles irmãos biológicos. Então, isso faz parte. E eu poder trazer um pouco do que eu escolhi para minha vida como referência, como exemplo, digamos assim, para que mais gente torne a adoção parte do dia a dia, tentando desmistificar um pouco, tentando deixar o romance de lado, é de verdade uma honra. Então, todas as vezes eu me sinto assim, nossa, será que eu tenho essa grande responsabilidade? Mas será que eu tenho essa capacidade de poder traduzir isso? Então, assim, muito obrigada por vocês abrirem esse espaço. E a todas as famílias adotivas, é uma honra poder representá-los. Vamos falar um pouquinho da história? Vou tentar fazer uns 30 segundos, vamos lá. Impossível, Elis. Vou tentar 30 segundos e a gente vai abrindo as caixinhas. Então, assim, desde criança eu sempre convivi com primos e outras crianças adotivas. E uma cena que nunca sai da minha cabeça, toda vez que eu falo do assunto eu trago. Quando eu tinha perto dos 6 anos, eu estava no meu sítio, né, que é o lugar que para mim é o meu paraíso. E meus primos sempre chegavam pra gente brincar. Chegou mais uma criança e aí foi me apresentar, esse é o seu novo primo. Eu falei, ué, como um novo primo? Assim, com 6 anos e já chega grande. E o desenrolar disso foi que a gente se tornou grandes amigos, assim. Eu tenho grandes lembranças dele quando criança. Claro, nós temos as nossas famílias hoje, mas foi um primo que eu efetivamente criei muito laço. E essa imagem me marcou ao longo da vida. Depois, posteriormente, eu comecei a namorar. E depois de um tempo descobri que o meu namorado era adotivo também. E aí aquela história ficou próxima da gente. Quando a gente se casou, o tempo passou um pouco. E a gente começou a pensar em filho, será que a gente vai? Como é que tá? E aí eu falei assim, olha, a gente não tentou engravidar, nada disso. Mas se caso demora, se caso não acontece, eu não gostaria que a adoção fosse uma segunda opção para mim. Porque eu já passei por um sofrimento de não conseguir, de não poder ter biologicamente. Então eu queria que a adoção fosse uma primeira opção. O que você acha da gente pensar sobre isso, entender um pouco mais e entrar na fila? Ele falou, não tenho nada para dizer sobre isso. Eu, super aprovo, adoro o assunto, então
eu caminharia para isso. Eu falei, então vamos entender o que é isso. E aí, efetivamente, a gente começou esse caminho por buscar informações sem muita pressa, porque não tínhamos uma necessidade urgente de já querer ter uma criança. E então, assim, a gente foi buscar o fórum para poder fazer todo o procedimento para entrar na fila de adoção. Então, nessa fila eu fiquei 2 anos e meio dessa primeira vez. Foi mais rápido por questões aí do que você coloca como exigência de uma criança. A gente pode falar um pouco mais sobre esses detalhes. E aí chegou o João. Ele tinha 4 anos e 10 meses. Isso já tem 8 anos. E o João passou um tempo, né? Nesse momento de adaptação, tudo, ele começou a pedir um bebê na minha barriga. Eu falava, fala com o papai do céu aí, porque a gente não evita... Então, mas não aconteceu. E aí, eu tive biologicamente, então, o Rafael. Só que quando a gente finalizou o processo de adoção do João, a gente já pensou, eu falei, não quero filho único. Porque na ocasião eu tinha colocado que poderia mais irmãos e só veio o João. E aí eu falei, não quero filho único. Então, o que aconteceu? Quando terminou esse processo de... um encerramento de processo mesmo, a gente já reabilitou para a fila. E aí, nasceu o Rafael, quando ele tinha 2 meses, ou melhor, quando eu estava com 7 meses de gravidez, o fórum ligou falando que tinham 3 crianças habilitadas já para nós, que eu era próxima da fila. E aí, ligou para o meu marido, eu falei... E ele respondeu, olha, minha esposa está grávida, e aí o próprio fórum teve a sensibilidade de dizer, olha, como vocês estão aí em vias de nascer um bebê na casa, não sabem como que será essa nova realidade, vamos fazer o seguinte, a gente pula vocês da fila e liga para um próximo... Mas vocês permanecem nessa sequência. Tudo bem, ficou por isso mesmo. Ele me contou depois. Talvez se ele tivesse me contado na hora, eu ia falar, pode mandar as 3 crianças para cá. Na loucura. E daí, quando o Rafael estava com 2 meses, o fórum já ligou novamente, falando que a gente estava reabilitado. Já estava próximo, né? Chegou aí a nossa vez de novo. E era a Tayla com 5 anos. Então, daí ela chegou na casa nesse contexto de a gente se transformar de 1 para 3 crianças em 2 meses, né? Rafael nasceu 2 meses depois. A gente já estava nesse processo dela. Quando ele estava com 3 meses, ela veio mesmo morar com a gente. E aí, depois na pandemia, eu fiquei grávida de novo do Davi, que nasceu agora em 2021, tá com 2 anos. Então, foi assim que as coisas chegaram nessa questão e de ficar um adotivo, um biológico, um adotivo e um biológico. Tentei resumir. Resumiu muito bem. pouco disso. Bom, eu já entendi que a Tayla é a princesinha da casa. Eu falo que ela vale os 3 seguranças. É mesmo? Não necessariamente muito princesa. Mas eu acho tão ótimo, porque a minha também não é muito ela princesa. vale os 3 seguranças que ela tem. Que bom. Agora, você já parou para pensar os sinais que a vida te deu lá atrás, né? Com esse seu primo que cruzou seu caminho e depois você se relacionar com o seu marido, que é também adotivo. Porque as pessoas, às vezes, têm esses sinais na vida. Eu acredito até que todo mundo tem. Só que, às vezes, a gente, fecha os olhos. E você não só abriu os seus olhos, como você, pegou a mensagem do universo. Você já parou para pensar nisso? Já parei para pensar. E, assim, eu acho que os sinais, eles estão aí. Em todos os sentidos. Você pode falar isso de família, você pode falar isso de amigos, você pode falar isso de vida profissional, de caminhos. Então, todos os caminhos estão abertos. E os sinais sempre vão acontecer. Você pode ou não escolher. Porque a escolha é sempre sua. Você pode ou não falar, acho que eu quero dar o próximo passo neste assunto ou nessa questão. Então, é de você, mas os sinais estão sempre aí. Eles sempre vão te dar uma bandeirada, sabe? Você sempre vai ter ali umas bandeiras. Mas aí você pode acatar ou não essa bandeirada da vida. A gente sabe que é um processo burocrático, né? E dolorido, às vezes, até, porque tem aquela espera. E houve um momento que vocês olharam e falaram, não, vamos parar. Vamos parar, porque tá demais pra gente. Não aconteceu comigo, com a gente, por conta da forma como foi a escolha de adoção na nossa vida. Então, assim, os meus processos foram curtos, perto do que a maioria das pessoas vivem. Então, foram 30 meses e 18 meses. Então, são processos rápidos. E eu digo que rápido por quê? Porque muita gente fica 8, 10 anos em fila. E eu também, assim, o tempo, ele é muito a questão da sua percepção.
como eu não estava na urgência desse aguardar extremamente ansioso, para mim não foi demorado. Então, é uma questão de percepção do momento de vida também. Eu entrei na fila e deixei a fila lá, nem prestei atenção nisso. Tanto que quando tocou o meu telefone, eu jamais esperava que seria algo do fórum dizendo, olha, chegou sua vez, tá habilitado. Então, para mim foi um susto. Foi um susto muito grande para mim, porque eu de verdade, embora estava na fila, não colocava aquilo como os meus pensamentos diários. As questões de outras pessoas, é por isso que eu falo que é sempre uma honra poder representar, são muito particulares. Muitas pessoas acabaram focando a vida em outros assuntos e acabaram optando pela adoção um pouco mais para frente, então já ali com perto dos 40 anos. Então, é completamente perceptível e aceitável que a pessoa tenha uma certa urgência maior. E que, por conta disso, ela também tenha alguns sonhos a realizar. Quando a gente fala em mães, a gente tem alguns sonhos que ficam intrínsecos e que variam de pessoa para pessoa. Então, ela pode desejar, por exemplo, um bebê com certas características físicas. Então, isso, cada pessoa, de forma particular, vai ter um desejo específico disso e que pode trazer para ela frustrações ao longo desse tempo. No meu caso, eu já tinha colocado até 5 anos, então isso também acelera muito o processo. Eu coloquei que eu aceitava irmãos, não vieram, né? Naquele momento de vir a adoção já chegar a 2, 3, 4. Mas eu tinha colocado que eu aceitava. Isso, então, também te desbloqueia para que esse tempo seja um pouco menor. Então, não aconteceu comigo de, no período, pensar, nossa, acho que está demorando, vou desistir, ou minha vida mudou, vou desistir. Mas a gente entende que, de acordo com cada momento de cada um, isso pode vir a acontecer sim. E o mais importante, busque pessoas, você que está ouvindo, que está nessa situação de demorar a fila, busque histórias de pessoas parecidas. Porque é muito difícil aquele que não conviveu ou não viveu essa situação conseguir trazer algo para você que se encaixe. São peças um pouco desencaixadas se as pessoas estão fora. Então, tem fóruns, tem grupos de apoio da adoção, que é muito importante você se aproximar para entender de verdade o que acontece na realidade, e não só na teoria. Como é que essas histórias chegam para o Mães? Olha, é um tema que eu gosto muito. Eu tenho necessidade de que isso rode ali no Mães, o tema, a conversa. Já tivemos muitas mulheres ali pedindo experiências, porque queriam entrar na fila de adoção, mas não sabia qual era o processo. Então, assim, eu sei que existe... É uma coisa que a maternidade vai chamando também. Não sei se é esse o termo, mas, assim, a mãe que quer adotar, ela já tem isso meio que desenhado. Posso estar muito enganada, mas a maioria, eu acredito que sim. Já tem isso meio desenhado. Então, assim, surge a vontade, surge o desejo. Ali o grupo está aberto exatamente para esse tipo de discussão. Óbvio que quando a gente fala de adoção, vem milhões de pensamentos. Seja na mãe, seja na mulher, seja no marido, seja no homem, seja no avô, seja na avó, seja em quem quer que seja, que está ali fazendo parte daquele contexto. Num grupo com mais de 22 mil, tem gente que é a favor, tem gente que acha que não é para mim. E tudo bem se não foi para você. Exatamente. É melhor que não seja mesmo, né? Que seja isso muito, muito certo, do que, vou só para ver qual é. Não, né? Eu vejo que tem uma confusão muito grande e muita gente traz essa frase, nossa, acho tão linda a sua história. E aí o olhinho fica cheio de lágrima. E a pessoa fala assim, mas não é pra mim. Eu falo, gente, mas por que vocês acharam que tem que ser pra você? Esquiar não é pra mim, mas eu não fico me cobrando de que deveria ser. Não precisa, não tem uma necessidade ao longo da vida de você não passar por um processo de adoção, você não é uma boa pessoa. Não é necessário que seja para todo mundo. E a outra questão, que é muito forte, é um entendimento romantizado de que a adoção é caridade. E isso precisa acabar. De verdade. Mas ainda existe esse olhar? Com certeza.
Por isso, essa ideia de assim, nossa, como você é uma pessoa maravilhosa. Não, vai viver comigo. Não é fácil conviver comigo. Às vezes eu não me aguento. Então, precisa tirar isso, porque não é caridade. É uma forma de se tornar família. De o casal poder ter filhos e querer criar outro ser humano, desenvolver outro ser humano de forma em família, porque você pode desenvolver dando treinamento, eu dou treinamento e desenvolvo pessoas, mas não são meus filhos. É muito diferente essa questão. Então, não é caridade, por quê? Quando você opta por fazer caridade, você faz essa opção, vai lá, serve um alimento para um morador de rua, vai a um orfanato, vai num asilo, e quando você não quer fazer, você para de fazer. Então, você não vai aquele final de semana, você não vai aquele dia. A adoção não é caridade. Porque você não... acontece a adoção, se torna família, e depois você fala assim, ai, hoje eu não tô afim. Você não faz quando você quer, né? Você não faz quando você quer. Para sempre. Você faz querendo ou não querendo. Uhum. Assim como um filho biológico. Depois você tem um filho biológico, você não tem opção. A não ser que você entregue para a adoção. Mas aí deixa de ser pertencente da sua família. Então, isso a gente precisa desmistificar e parar de entender que essas pessoas são nossa, santas, maravilhosas, incríveis. São pessoas Não, totalmente é para todo normais. mundo, entendeu? É para todo mundo, adoção é para todo mundo, desde que a pessoa tenha disponibilidade para enfrentar aqueles desafios que virão. Que sim, tem alguns desafios que são um pouco mais específicos, que essa dúvida, eu sou a favor ou sou contra. Você não tem que ser a favor ou ser contra. Não é uma questão de gostar ou não gostar, é uma questão de, eu vou encarar esse caminho ou não vou encarar esse caminho. E se você não encara, tá tudo bem, você não é obrigado a fazer isso. Então, essas ideias de a favor ou contra não faz parte dessa decisão. E em relação à família que você falou, que envolve, sim, eu gosto muito de uma frase que diz, para você criar um ser humano, você precisa de toda uma aldeia. Sim. E naquele momento, quando eu optei pela primeira vez em entrar na fila, eu lembro que eu falei assim, eu não vou contar pra ninguém, porque eu não quero ninguém me perguntando, ai, como é que vai ser? Ai, não sei o que. Eu não queria esse assédio em cima de mim. Ai, quanto tempo vai demorar? Não vai demorar? Como é que tá a fila? Né? Isso, eu não queria. Mas, ao mesmo tempo, eu tive uma orientação da Ana Quajo, que na época ainda estava trabalhando no fórum, hoje ela já é aposentada e trabalha com um grupo de apoio à adoção. E ela falou assim, Elis, mas você precisa pensar o seguinte, quando a criança chegar, você não vai ficar só você, seu marido, junto com a criança. Você sim vai precisar envolver a primeira família próxima ali, depois os seus amigos. Então, sim, é algo que você precisa considerar. Eu falei, opa, é verdade. Não sou só eu e o mundo e acabou. E dane-se o mundo. Eu preciso considerar. Então, precisa ir trabalhando aos poucos, de uma maneira leve, também essas questões para as outras pessoas. E entender que pode ter, sim, alguém ali da família mais próxima que não queira de forma nenhuma viver isso. E aí você vai precisar entender, tá bom, eu não vou obrigá-lo. Como é que eu vou tocar essa minha decisão de maneira que não agrida ou interfira também o meu outro familiar? Eu falo que fatia essa baleia. Faz carpaccio da baleia. Porque não é um assunto só pronto, resolvido. São coisas que se derramam antes da decisão, enquanto essa decisão está ali nos primeiros momentos de chegada e principalmente para todo ao longo da vida, porque as questões virão enquanto você está lavando a louça, quando você está almoçando, nas férias, na escola, quando a professora pede a foto da mãe grávida, isso virá. E aí você fala assim, então tá bom, então proíbe todas as escolas de pedirem foto. Não é isso. Eles sabem que são... Sim, vieram com 5 anos. Eles têm total entendimento. Você não apaga... Né? Eles vieram com 5 Exatamente, anos, você não apaga isso anteriormente. Como que é a relação entre irmãos? De irmãos. Amor e guerra, todos os dias, todas as horas. Normal. Mais um dia normal numa família normal. Mais um dia normal numa família normal. Então, assim, e eu falo muito isso como mãe, né? Todas que estão acompanhando vão viver isso. Enquanto você ainda tá digerindo aquela situação de briga, eles já se resolveram.
Então você ainda tá picada com aquilo, Uhum. porque você ainda não absorveu mais um tempo, porque eu acho que não deveria ter gastado todo esse tempo numa coisa à toa. Eles já estão bem e você ainda tá Remoendo aquilo. remoendo aquilo. Então é isso, tá? Mais um dia comum. Amor e ódio, paz e guerra a cada 5 minutos. E antes da gente começar, eu fiz uma pergunta. Eu vou fazer a mesma pergunta pra Elis, porque eu quero que ela responda exatamente como ela... Então, vamos lá. Provocativa. Os irmãos, os dois adotivos, são irmãos? São irmãos, são os meus filhos, eles são irmãos. Gente, depois que eu fiz essa Maravilhoso. pergunta, eu me senti tão... Que pergunta besta, né? Óbvio que eles são irmãos. É extremamente comum essa pergunta, Lívia. É assim, na fila do pão, qualquer lugar, você tem essa pergunta. Nossa, mas eles são irmãos? Gente, são irmãos. Óbvio que eles são irmãos. Eles são filhos da mesma mãe e do mesmo pai. No caso, Às é vezes, você e o seu marido. e o meu marido, eles são irmãos, correto? Mas eles não são biológicos. E até assim, essa confusão, assim, de novo, eles vieram com intervalo de tempo. Então, eu teria deixado ela lá, porque eu estava adaptando a casa durante 3 anos. 3 anos de diferença eles têm de chegada entre um e outro. Deixei ela lá pra ela crescer um pouquinho mais e depois Pegou. trouxe. Não. Não faz sentido essa conversa. Então, assim, para mim, são 2 filas. Não são irmãos biológicos, mas são irmãos, sim, porque hoje são da mesma Estão ali família. Na mesma família, Exatamente. Pra gente desmistificar mesmo de verdade, a gente ouve muito falar que quando uma família decide adotar, é a criança que acaba escolhendo o casal. Isso é real? Adoro isso, assim. Precisa estar na cabeça. Pensa uma prateleira. Quando a gente pensa em adoção, muita gente imagina uma prateleira. E isso é real. Dói, né? Dói, mas é isso, é uma prateleira. Então você fala assim: quero mais novo, quero mais velho. Aceito com alguma deficiência física, com alguma deficiência psicológica. Você preenche um formulário com todas Exatamente. essas questões. Aceito só da minha cidade, do estado, do Brasil todo, só da região sudeste ou não. E aí cada um precisa fazer essa interiorização para saber: será que eu dou conta? Qual é o tamanho da minha expectativa para isso não ficar... Assim, a expectativa será frustrada, obviamente. Mas para isso não ficar tão distante, porque se ficar muito distante, você continua um problema. Você não minimiza ou tenta solucionar uma questão. Só que, e é aí que vem a virada. Quem está na prateleira não são as crianças. Quem está na prateleira são os pretendentes. Se são os casais, se são os pares ou se são as pessoas solos que decidem ter filhos por adoção. Somos nós que estamos na prateleira. Porque o objetivo é encontrar pais para aquelas crianças, mães para aquelas crianças, não crianças para os pais. Perfeito. Então, esse é o ponto. Eu estou na prateleira e aí a ideia é que esse setor técnico, que seriam os fóruns, os assistentes sociais e afins, eles olhem para aquele formulário de criança, para aquele formulário de família e diga: será que essa família vai conseguir ter a melhor condição para fazer esse ser humano se desenvolver? Então, esse é o ponto. Somos nós que estamos na prateleira. A escolha é para o melhor para a criança, não o melhor para você. O mínimo. O mínimo que se No espera. mínimo que se espera é o melhor para a criança e não para você e para preencher as suas necessidades pessoais de mãe, de pai, de casal, de família, de par, enfim. Então, isso é muito importante que a gente compreenda. O que eu ia te perguntar é que você vai falando, vai vindo um monte Nossa, de vem, coisa vem. na cabeça Por isso que eu da falei, gente. já vai gravando, A gente. gente quer usar e abusar dela. No bom sentido. Assim, como é que você, acho que você é a melhor pessoa para responder isso, como é que a sociedade acolhe crianças adotadas? Eu estou dizendo no momento da socialização. Melhorou isso? Porque também não a gente não pode também romantizar, falar que a gente tem um carinho XY por aquela criança. Como é que é Tá. na vida real? Legal. Enquanto você estava perguntando, eu estava tentando criar as caixinhas aqui. Num primeiro momento,
é uma ideia de precisar ser mais acolhedor, mais cuidadoso com aquela criança. Então, eu preciso ser mais. Então, se eu sou o tio legal com uma criança biológica que já está ali na família, chegando um adotivo, eu me sinto numa obrigação de ser mais. Isso não é bom. Porque as crianças todas, vocês sabem, qualquer criança que vocês convivem, eles são inteligentes. Eles são perspicazes, eles são muito espertos. Então, eles percebem isso com uma rapidez muito maior do que o Wi-Fi. 5G. Eles percebem isso e sim, porque eles não são bobos nem nada, eles vão usar disso para as necessidades que eles têm. Então, quanto mais você puder trazer isso para a consciência e agir de verdade, como é que eu sou com o meu sobrinho, sobrinha biológico? Então, eu preciso ser exatamente essa mesma pessoa. Eu não preciso ser mais ou além. E claro, isso eu tô dizendo assim, na maioria das situações. Tem aquela coisa de conhecer e chorar, né? Porque tem essa emoção, como quando nasce um bebezinho biológico, você tem todo esse amor e isso tá tranquilo. Você trazer essa emoção à tona nesses primeiros momentos. Mas não tratar como a criança acabou de chegar, então preciso compensar tudo o que foi de talvez uma história não tão bonita que ela teve anteriormente, compensar com o meu amor, com coisas materiais, que é uma tendência que as pessoas acabam fazendo. E claro, aquela porcentagem que existe e que eu, no caso, desconsidero e afasto, que é aquela porcentagem do preconceituoso, do que vai minimizar, o que vai criar naquela relação Você uma situação negativa. Assim, como eu trouxe muito para a racionalidade e isso não me importa muito, essa bandeira eu não vejo muito para mim, mas ela Mas existe, você não teve que se afastar sim. de ninguém, não teve nenhum processo. Não especificamente Tá. de alguém. O processo que se teve, eu acho que é um processo enquanto se tornar mãe, se tornar família, pais. Que sim, sempre que chega uma criança, muda 100% a sua vida. Exato. Sendo biológico, sendo Sim, adotivo, tanto faz. Muda o quê? Seus horários, sua alimentação, seus amigos, os lugares onde você vai, o linguajar da sua casa, a arquitetura da sua casa, a distribuição, o que você assiste, as roupas que você veste. Então, muda 100% da sua vida, independentemente de ser um filho adotivo ou biológico. Principalmente o primeiro filho. O segundo, isso já mudou. Né? Você já adaptou a sua vida, até o que você come, né? Os horários do que você come. Então, você já fez essa adaptação. Então, um segundo, você vai só aumentar a quantidade. Mas a adaptação desse 100% de mudança de vida já aconteceu. Então, esse afastamento tem muito mais a ver com a maternidade, por ser um novo momento, um novo lugar, do que por questões de adoção. Isso na minha vida, tá? Sim. Sabe o que é mais legal nessa história toda? Que ela confessou pra gente aqui antes de começar a gravar, que ela não quer parar por aí. Nem sei se podia falar isso, mas enfim. Pode falar. Ela não quer parar. Então, assim, ela não tá cogitando a possibilidade de engravidar também. Só isso aí tá na mão de Deus, mas de adotar novamente. É isso? Então, Assim, não, eu não estou na fila, não estou habilitada, não estou pensando em sair daqui, passar no fórum, não tem nada disso, mas não é um não definitivo. Assim, não quero mais, não é mais, encerrei por aqui, não é isso. Mas também não estou buscando esses caminhos. Nem, não tenho aí a questão de evitar filhos, mas também não estou procurando isso enlouquecidamente. Lá em casa tem uma pressão das crianças quer aumentar? para a ter família? mais. Eles gostariam de ter mais. Todos eles comentam alguma coisa. O João, que é o mais velho, que é o que sempre ficou profetizando crianças, ele fala, ai, sonhei com um bebê nessa barriga. Ai, mãe, nossa, queria mais um. Ai, podia ser uma menina. Ai, podia ser... Então, ele Profetizou significa Ai. que ele acertou mesmo, então. muitas vezes, assim, do Rafael, que ele queria que ia, e ele escolheu o nome. Depois da Thay, ele tinha acabado de fazer aniversário de 8 anos, foi no sábado.
Passou o domingo, na segunda-feira eu tava com o Rafael bebezinho, amamentando, ele tinha acabado de chegar da escola e eu deixava assim um café da tarde e ele tava comendo alguma coisa, ele falou: "Nossa, mãe, agora bem que poderia vir uma menina, né?" Olha. Aí eu falei assim: "Mas uma menina como, João? É um bebezinho?" Ele falou: "Ah, não, podia ser uma menina grande." E no mesmo dia tocou o meu telefone do fórum Nossa, e era ai, me e era pra arrepiou. Tayla. Então ele tem essas questões. Agora eu acho que tá um pouco enfraquecidas as profecias dele, sabe? Não tá mais tão forte. Mas assim, não é um não definitivo pra aumentar a família e ter mais filhos. Não é. Eu falo que é a frase que tá inclusive no Instagram de mãe. Quanto mais filhos eu tenho, mais eu quero ser mãe. Mas no sentido não de quantidade, mas de efetivamente você compreender esse sentido de ser mãe. Então, sim, à medida que vão chegando os novos filhos, eu falo, nossa, tem tanta coisa ainda que eu preciso aprender como mãe, que eu preciso desenvolver como mãe, que eu preciso ser mais como mãe, porque cada um ensina algo diferente para você e eles não são iguais. É isso que eu Vem ia outras perguntar. coisas. Como que é ser mãe de 4 com personalidades provavelmente Tô completamente. muito diferentes um do outro? Cada um é um, né? É dedo da mão, né? Cada um é um, completamente diferente. Vamos ver, será que vão completar 5 deles? Ah, Não sei, tomara. vamos lá, tomara. Todo mundo fica torcendo. A gente podia fazer alguma coisa assim, uma ajuda meio compartilhada, fraldas e afins, né? lógico. Mas disso também eu só tenho a agradecer, porque eu sempre recebi muito apoio. Eu falo que eu nunca comprei uma meia para os meus filhos. Jura? Sempre vê. Assim, a minha casa é uma casa que as coisas chegam de bacia, sabe? Ai, que Chega de bênção. sacolada e vem. E do mesmo jeito que chega, sai. Em casa é a mesma Entrou, coisa. entrou, eu tiro e assim vai. Então, dessa parte mesmo. Eu faço isso porque eu acho que é importantíssimo. Aliás, que é uma coisa que a gente pode muito sugerir que as mães façam isso, né? Uhum. A Bia recebe muito. Gente, faz 2 anos que eu não compro uniforme pra Bia, porque chega pra ela. Sim. Olha que bênção. É. Roupas. E aí, da mesma forma que chega, Sai. Sai. É Do mesmo porque jeito. é do isso. mesmo jeito. É o aprendizado que você passa pro seu filho, né? Quando você Isso. age dessa maneira, porque é atitude, né? Não é palavra não que ensina, que educa. São as atitudes. são as Eles atitudes. enxergam. Exatamente. Mas eu acho que essa lição que elas estão colocando na mesa aqui, eu acho que é pra vida de qualquer um, sabe? Quando você recebe as coisas, primeiro, agradeça. E segundo, o que eu posso fazer agora com o que eu tenho demais aqui, né? Sim. Né? É aquele acúmulo que não te serve de nada, só ocupa o espaço. E é uma questão de energia, que nem vocês falaram mesmo.